pessoa linda! Boa noite! Bem-vindos, bem-vindas! Quero poder trazer um pouco além do que a ABNT ainda nos oferece, algumas informações que vão ser preciosas para vocês. A gente vai ver que muito do que tem a ver com o conteúdo de hoje está relacionado com a primeira aula. O conteúdo da primeira aula sobre a estrutura do trabalho acadêmico tem muito a ver com a estrutura do trabalho do artigo científico. Por quê? Porque ambos meio que seguem a mesma lógica de organização das partes. Claro, o TCC, o trabalho acadêmico, que pode ser o TCC, a monografia, a dissertação e a tese, eles têm uma extensão maior, né? E aí eles vão ter detalhes que o artigo não apresenta. Mas o artigo tem basicamente a mesma estrutura, só que de uma forma condensada, numa apresentação sintetizada de todo aquele desenvolvimento que se apresenta no trabalho acadêmico, tá? Então, da mesma forma que a gente viu lá na primeira aula, aqui a gente também vai ter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, embora não seja tão comum, tão frequente ter a presença de todos eles nos artigos, né? Quando a gente fala em artigo científico, depende de onde a gente vai submeter, para onde que a gente vai submeter esse artigo. Eu estou escrevendo um artigo para submeter a um periódico acadêmico, a um periódico científico. E esse periódico científico, ele passa por uma série de avaliações. Ele pode ser avaliado, bem avaliado, ou não tão bem avaliado, e com isso ele recebe notas e tal. E dependendo do extrato em que ele se encontre, ele vai ter mais exigências do que outros. E uma das tendências atuais, em termos de exigências dos periódicos mais bem qualificados, é que o texto que haja muitos textos escritos em outra língua, principalmente o inglês. E aí, muitas vezes, esses periódicos adotam um padrão de normatização que não é o da ABNT. E aí vocês vão dizer, mas ela disse que não tinha e-comercial e eu estou vendo nessa revista um e-comercial entre o nome dos autores, por exemplo, nas citações. Por quê? Porque o padrão é outro, né? Então, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o padrão da ABNT. O curso é sobre as normas da ABNT. Mas pode ser que a revista para a qual você esteja submetendo o seu artigo adote outros padrões. E aí você precisa ajustar e seguir exatamente o que a revista está mandando, tá? Ainda que esteja diferente de tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Então tá, feita essa introdução em relação à importância de vocês entenderem que nem sempre as normas que a revista vai exigir de vocês estão de acordo com o que eu estou tratando aqui hoje, eu trago aqui hoje aquilo que a norma mais atualizada da ABNT referente a artigo científico, a NBR 6022, a de ontem era 6023, também de 2018, trata a respeito de como tem que ser o artigo científico, ok? Então tá bom. E aí o artigo tem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos ver em algumas coisas, outras eu não vou ver porque eu já expliquei lá naquela primeira aula e retoma lá se for o caso. Então tá um pouquinho miúda a letra, mas vai me ajudar a orientar aqui. Esse vento tá me atrapalhando hoje. Deixa eu botar o cabelo aqui atrás da orelha que vai ficar mais fácil. Elementos pré-textuais, aqueles que vêm antes da introdução do artigo, né? Então tem o título, né? Que tem que estar na língua do artigo. Isso é obrigatório, né? Então eu estou escrevendo em português, eu tenho que ter o título em português. Se eu estou escrevendo em inglês, eu tenho que estar com o título. Isso é óbvio, né? Agora, eu posso colocar o título em outro idioma, isso é opcional. Mas assim, o eu posso também tem a ver com as normas da revista. Tudo aqui vai depender da norma da revista. Aí eu quero colocar o título em inglês. Mas se a revista não pede, pode também atrapalhar e eles mandar tirar. Então, toda essa questão. Então, é comum que haja o título em inglês também. O nome do autor ou dos autores é obrigatório. Tá? Aí vai aparecer geralmente o resumo, que é no idioma do artigo, e depois vai aparecer o resumo em outro idioma, que costuma ser o inglês. A ABNT não especifica que tem que ser em inglês, tá? Pode ser em outra língua. Mas o mais comum é que seja o inglês, que é a língua mais difundida aí para a ciência.
E aí aqui aparece como elemento pré-textual, mas eu já vi revistas que colocam o resumo no final do artigo. É estranhíssimo, mas eu já vi, tá? Aí aparece aqui uma informação que eu acredito que seja nova, na outra NBR não tinha, que é o fato de eu ter que ter data de submissão e aprovação. E isso é um item obrigatório. Antigamente isso não era exigido dos artigos. Mas agora, quando a gente publica um artigo, aparece lá a data que eu submeti o artigo, a data que ele foi aprovado e muitas vezes aparece também a data que ele foi publicado. Porque o ideal para que os periódicos, as revistas sejam bem avaliadas, é que esse período entre submissão e aprovação e publicação não se estenda muito. E havia um período aí que o artigo ficava mais de um ano sem o retorno. E é muito ruim para quem está escrevendo, para a ciência em si, né? Você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre Covid, né? E aí leva um ano para ter o retorno, se ele foi aprovado ou não, para ser publicado daqui a um ano. Então levava às vezes 2 anos para um artigo ser publicado, desde a hora que eu submetia para a revista. Hoje em dia não, hoje em dia em 2, 3 meses é possível ter um artigo que passou pelo processo de submissão, aprovação e publicação. Não é tão comum, mas é possível. Em alguns lugares eles conseguem fazer isso. Tá? A ideia é que consiga em 2, 3 meses, no mais tardar em 6 meses, fazer esse trajeto todo. Nem toda revista consegue. Mas as mais bem qualificadas, se elas querem se manter nesse nível de qualificação, elas tendem a ter um retorno muito rápido, né? Esses dias eu encaminhei um artigo, inclusive, que coisa de menos de uma semana, o editor já estava me dando um feedback em relação à minha submissão, e eu pensei, poxa, que legal. Ah, se todo mundo fosse assim, né? Nem eu, quando era editora de revista, conseguia ser tão ágil assim, e é difícil mesmo ser ágil, né, nesse processo. Mas só para vocês saberem. E uma coisa importante é que essa data de submissão e aprovação, aqui tá aparecendo como elemento pré-textual. Então, aparecendo aí antes do texto, né? Entre o título e depois do resumo, por exemplo, que é a lógica aqui de apresentação. Mas, geralmente, isso também aparece lá no final do artigo. É muito comum ver essa informação lá no final do artigo, tá? É mais comum ver no final do que no começo. Mas, pela ABNT, deveria estar no começo, tá bom? E aí vem uma identificação e disponibilidade que é opcional, vou falar sobre isso depois. Para daí, depois disso tudo, aparecer o texto em si. Bem, os elementos textuais é a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma dessas partes, mas que tem a mesma lógica de estruturação do trabalho acadêmico que a gente viu na primeira aula. Só que, claro, lá eu vou desenvolver em várias páginas, o que aqui eu vou ter um número de páginas muito mais reduzido para desenvolver. Um artigo não costuma passar de 20 páginas. Em algumas revistas eles estabelecem 15, 10 páginas. Então, assim, é bem sintética essa apresentação. E escrito o texto, né, concluído a parte do desenvolvimento da ideia e das considerações finais, eu vou ter os elementos pós-textuais, onde eu vou ter a lista de referências, que é obrigatória, o glossário, que é opcional e não é comum de a gente ver, o apêndice e o anexo, que também não é comum, e eu vou dizer por quê. Porque pela quantidade de páginas, muitas vezes, a gente, para desenvolver melhor o artigo, opta por não ter esses elementos, porque qualquer anexo que eu vá colocar vai me ocupar pelo menos uma das 15 páginas que eu teria para escrever, por exemplo. Então, às vezes, não é interessante, quer dizer, geralmente não é interessante ter esse material opcional. Mas tem casos em que eles acabam sendo muito, muito, muito necessários, e aí, nesse caso, eu vou ter que optar e fazer um ajuste aí para apresentá-los devidamente. E no final, que também é opcional, mas que eu também já vi no começo, os agradecimentos. Então, essas coisas variam, mudam de lugar um pouquinho, dependendo da proposta gráfica da revista, do projeto, do editor, e tudo bem por isso, e é normal que isso aconteça, mas a ABNT estabelece aí uma ordem que, se a gente for seguir, se todo mundo seguisse, seria sempre assim, tá bom? Então, vamos falar de cada item, né? Vamos pensar no título e no subtítulo. Bem, é a primeira coisa que aparece em relação ao artigo. Geralmente ele está lá em cima, centralizado, embora a ABNT não fale nada sobre isso. Não fala do tamanho desse título, se pode ser fonte maior que 12 ou não. Não fala que tem que ser todo em caixa alta, também não. Não fala que tem que ser centralizado, também não fala nada.
só fala que ele tem que aparecer primeiro, né? E que ele está na página de abertura do artigo, né? Geralmente eu não vou ter uma capa só com o título e depois, igual no trabalho acadêmico, né? E depois que aparece o texto, não, é tudo numa página só. Se eu tiver um subtítulo, essa diferença entre o título e o subtítulo tem que aparecer ou em forma de destaque, o título todo em maiúsculo e o subtítulo não, ou, sei lá, alguma forma tipograficamente diferenciada para que a pessoa bata o olho e perceba o que é o título e o que é o subtítulo, ou eu uso os dois pontos. Os dois pontos é o padrão, né? Então eu posso ter tanto o título quanto o subtítulo escritos da mesma forma, exatamente iguais, mas os dois pontos vão servir para separar um do outro, tá bom? E tem que estar na língua do texto e pode aparecer também em outra língua, um abaixo do outro, ou já vi também o título em inglês aparecer no início do resumo do abstract. Quando eu vou apresentar o resumo em inglês, está lá o título em inglês também, né? É muito comum que aconteça isso. Pois bem, deixa eu ver se eu tenho outra coisa sobre o título para falar. Não, então eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu falei já na primeira aula, mas eu queria alertar, sinalizar isso, assim, enfatizar aqui na aula de hoje, sobre a importância da escolha desse título, né? Ser uma escolha sábia. Porque títulos de artigos costumam ser títulos, às vezes, muito extensos para dar conta de sintetizar a essência do artigo. É importante que o título seja o resumo do trabalho. Então, qual é o exercício? O mínimo de palavras possível e o mais específico possível. Às vezes, entrar num equilíbrio é muito desafiador, mas você vai tentar fazer o título ser menor possível e mais informativo e mais representativo desse artigo. E além de informativo e representativo, ele tem que ser indexável. O que é isso? Eu tenho que ter palavras estrategicamente colocadas nesse título que, numa busca pelo Cielo, por outra plataforma de pesquisa, o pesquisador encontre o meu artigo, né? Deixa eu ver a pergunta da Helena. A introdução do artigo segue as mesmas normas para a monografia? Não, Helena. Quer dizer, em termos de estrutura, a lógica é a mesma, mas é muito mais sintetizada a introdução de um artigo, né? Porque o artigo tem muito menos páginas que um TCC, que uma monografia teria. E aí, em termos de quantidade de linha e tamanho, não existe uma média disso. Eu sempre falo, eu acabo orientando os meus alunos num artigo de 20, a gente tem que pensar no todo, né? numa harmonia entre as partes. Se eu tenho, por exemplo, 15 páginas num artigo para ocupar, vamos imaginar que eu não vou usar apêndice nem anexo. Vamos imaginar que eu tenha 2 páginas de referências, que já é bastante coisa para um artigo de 15 páginas, né? Então, sobraram 13 páginas. A primeira página acaba sendo ocupada praticamente pelo título, resumo, autores e abstract. Então, eu tenho lá 12 páginas de texto que me sobram para que eu coloque introdução, a parte do referencial teórico, da revisão da literatura, a parte da metodologia, a apresentação dos resultados e as considerações finais. Então, 12 páginas, se eu tivesse 10, seria 2 para cada parte, né? Mas eu não posso, assim, ter 2 páginas de introdução e 2 de referencial teórico. É desequilibrado isso. O referencial costuma ser maior. A parte de eu apresentar os resultados costuma ser maior. Então, os capítulos mais representativos do meu artigo, da minha monografia, sempre vão ser maiores, com mais quantidade de páginas. Então, o referencial vai ter 3, 4, 5 páginas. A mesma coisa, os resultados. E aí sobra menos para eu trabalhar na metodologia, que, dependendo do caso, vai precisar de bastante página para explicar os detalhes. E aí eu vou ter que equilibrar tudo. As considerações finais, que tem caso que é só um parágrafo, que eu acho muito estranho, mas eu acho que deveria ter mais, né? Para dar conta de fazer realmente como deve ser, teria que ter mais, aí, pelo menos uma meia a uma página. E a introdução, às vezes, acaba em 1, 2 páginas, mas dificilmente vai ser mais que isso num trabalho de tão curta extensão, né? Porque eu tenho muita coisa para escrever, para me alongar tanto numa introdução, entendeu? E geralmente, uma coisa interessante que às vezes a gente não sabe, a introdução é algo que eu deixo para escrever no final. Por quê?
porque de alguma forma ela organiza a leitura. Isso já nem é a BNT, tá, gente? Já estou me empolgando, já tô fazendo mentoria aqui, né, no curso de hoje. Mas geralmente a introdução vai organizar a leitura, vai apresentar para o leitor como é que o artigo, que o trabalho está organizado, vai situar ele em relação a todas as informações necessárias. E para que eu consiga fazer isso bem feito, eu tenho que ter muita clareza de como é que o trabalho está escrito. Por isso que eu faço a introdução no final. Eu até posso alinhavar ela num primeiro momento, como uma necessidade de me organizar, de começar a escrever do começo. Tem gente que é assim, né? Mas eu tenho que voltar nela quando eu acabo o trabalho para fazer ajuste, para conferir, ver se está dentro do que tem que ser e se contempla de forma verdadeira o trabalho que ficou. Porque quando a gente começa a escrever um trabalho, a gente tem uma ideia de como vai conduzir as coisas. Mas conforme a gente vai escrevendo, às vezes o trabalho vai por um outro caminho, a gente acrescenta coisas que não pensou antes, a gente não fala de outras coisas que gostaria de ter falado. É natural esse processo. E aí nisso muda um pouco o planejamento, né? O nosso projeto de pesquisa, a maneira como a gente pensa as coisas, na hora de conceber na hora de colocar em prática, acaba sempre mudando, ele é flexível. E aí essas mudanças se refletem no texto, consequentemente, o que eu tinha escrito lá na introdução, se eu fiz no começo, não vai dar conta de retratar a realidade. Então eu preciso voltar e ajustar as coisas, né? Quem não faz essa ponte, às vezes apresenta um trabalho meio desconexo, aí a banca, na hora da defesa, diz, mas na introdução aparece tal objetivo e eu não vejo isso acontecendo. Por quê? Porque a pessoa não fez essas coisas, essa amarração, né? Então é muito, muito, muito importante. Tanto o resumo quanto a introdução, eles precisam ser feitos no final. Não tem como ser diferente, né? Então vamos lá. Então eu falava do título ser indexável. Vocês entenderam isso? A questão da palavra... Sabe quando a gente escolhe as palavras-chave para o resumo? Essa escolha tem que ser uma escolha indexável. O que é isso? É pesquisável, né? É aquela palavra que você vai jogar lá no sistema de busca da plataforma de pesquisa, como se fosse no Google da pesquisa, e você vai encontrar o seu artigo. Então, por exemplo, eu hoje ainda estava dando uma aula para um dos períodos de letras em que eu falava sobre um trabalho que eu tinha solicitado e eles tiveram um pouco de dificuldade com essa questão da palavra-chave, então eu vou usar isso como exemplo. Eu tinha escrito um artigo que eles tiveram que ler, fazer um fichamento e tal. O artigo era sobre as variáveis que interferem no processo de ensino-aprendizagem em cursos como esse, em cursos online. Então, assim, o título é bem representativo do artigo. E um aluno escolheu as palavras ensino remoto, uma coisa assim, e tecnologia, né? Só que daí eu perguntei para ele, será que se você digitasse vamos imaginar que o artigo estivesse lá na internet e você fosse buscar no Google e botasse lá tecnologia, você ia chegar no meu artigo? Não. Ia chegar num monte de outras coisas. Então essa palavra não é uma boa escolha. Se você digitasse educação à distância, ensino remoto, ia chegar no meu artigo? Também não. Mas educação à distância, ia pegar um monte de coisa, mas naquele monte de coisa o meu artigo ia estar. E aí qual seria a palavra dentro da educação à distância que chegaria no meu artigo? Se eu fosse combinar essa busca, educação à distância mais outro termo, eu poderia colocar processo de ensino-aprendizagem, ou ensino-aprendizagem, ou variáveis, ou cursos online. Aí a pessoa chegaria num filtro com menos materiais e o meu estaria ali. Agora, dependendo da escolha que eu faço da palavra para fazer a busca, eu não vou chegar nesse material. E dependendo de como eu penso o título, eu não ajudo o meu leitor a chegar no meu material. Por isso que esse título tem que ser um título indexável. E essa informação que eu estou te dando aqui não tem a ver com a BNT. É um plusinho a mais que a Micaela está te passando e que é precioso para a tua pesquisa. Tá bom? Então vamos lá. Autor. Colocou o título do artigo, geralmente embaixo vem os autores. Geralmente a gente alinha à direita, mas a ABNT não fala nada sobre esse alinhamento. Ela vai dizer que todo projeto gráfico é responsabilidade do editor, do periódico, do lugar que vai publicar esse artigo, né? Então, geralmente eu vou usar o nome dos autores na ordem de contribuição, de importância do autor na produção do artigo, quando eu tenho mais de um autor, né? O prenome pode ser abreviado ou não, mas o nome vai aparecer na ordem normal. Tânia, Micaela, Garcia, Roberto. Não vai aparecer invertido igual lá na lista de referências, tá, gente?
Geralmente, quando eu tenho vários autores, eu posso colocar todos numa mesma linha separados por vírgula ou cada um numa linha separada, distinta, né? E junto com esse nome, vou ter que apresentar, e é a ABNT que vai dizer isso, o currículo sucinto, a vinculação corporativa e um contato. E essas informações geralmente vão aparecer lá na nota de rodapé. Então aparece o nome do autor, aí tem uma referenciazinha, um asterisco, por exemplo, que vai me levar até aquela notinha que está no rodapé da página, da primeira página, não lá no final, ali mesmo na primeira página. E ali vai estar que eu sou professora doutora do curso de letras, tem que ser alguma coisa bem resumida, da universidade tal e o e-mail. Pronto, já atendeu aí a exigência da ABNT, tá bom? Deixa eu ver o que está perguntando aqui o Pedro Henrique. Até quantas palavras podem ter as palavras-chave? Pedro Henrique, a ABNT não estabelece o número de palavras-chave. A gente costuma orientar que no mínimo 3, não é comum ver menos que isso. E também não é comum ver mais do que 5 ou 6. Mas isso não é uma definição feita, apresentada na NBR 6028, que é a NBR do resumo, tá bom? Só fala que tem que ter, mas não menciona quantas não. Aí isso a gente acaba adotando o que é tendência. Tem algumas revistas que estabelecem, que vão exigir que você coloque lá 3, 4, 5, mas geralmente deixa livre, tá bom? E não tem muitas, né? Não são tantas assim. Ok, e elas servem justamente para fazer essas buscas, tá? Por isso que não tem como ser muitas. Se a gente tem lá no Cielo, por exemplo, existe no sistema de busca deles, acho que é a opção para 3 ou 4. Então não tem muito o que inventar mais, né? Claro, facilita, mas às vezes também atrapalha, né? O clean, às vezes, é a solução. Zilma, então, eu nem sei se essa NBR fala sobre isso, acho que não. Mas a ideia de um artigo científico é que ele seja sempre original, tá? Agora, que tipo de artigo eu posso ter? É interessante que eu acho que essa NBR não trata sobre essa questão e é um assunto bem importante de a gente discernir, né? Existem diferentes tipos de artigo. Existe um artigo que é de revisão, existe um artigo que é de pesquisa informativo, né? Existem diferentes tipos. Eu não preparei essa fala para hoje aqui, mas um artigo de revisão, por exemplo, ele não se presta a apresentar dados de uma pesquisa feita em campo. Ele vai fazer uma varredura, você vai definir os critérios, obviamente. Então, por exemplo, tem um grupo de pesquisa lá que eu tenho um grupo de estudo que a gente está fazendo esse levantamento. Os últimos 10 anos, quais foram as publicações no Brasil, na área tal, referente ao tema tal, em tais indexadores. Então, a gente usou critérios e vai juntar todos os artigos que foram publicados sobre aquele tema, naquela área, naquele período, naqueles lugares. Pronto, vamos imaginar que a gente encontrou 20 artigos. Acho que a gente não encontra isso tudo. E aí, eu vou fazer um artigo apresentando o que esses artigos falam, né? Então, é um artigo de revisão, que a gente diz. Tá? Ele é válido, ele ajuda a organizar a pesquisa e tal. Eu posso ter um artigo que replica uma pesquisa. Eu vi um artigo sobre uma pesquisa, como ela foi feita, e foi feita com tal público em tal lugar. Eu vou fazer exatamente o que eles fizeram, só que aqui, com outro público, em outro lugar, em outro momento. E aí eu replico essa pesquisa, uma outra possibilidade. Ou eu posso construir uma pesquisa com os meus critérios, com o meu público, com o meu objeto, com tudo, né? Meio que do zero, nunca é do zero. Mas com outro construto metodológico, e às vezes até outra teoria, para verificar o que dá. Então, é um artigo original. Sempre a ideia é ser original no sentido não só do que ele traz de conteúdo, mas também da redação ser nova, né? Tanto que a gente falava na aula de citações sobre o autoplágio, que é quando eu tenho um artigo já publicado e quero publicar outro sobre a mesma pesquisa, meio que eu não posso só trocar umas palavrinhas e dizer que eu estou com outro artigo, não é? Isso seria autoplágio. Eu teria que, mesmo que eu me proponha a fazer a escrita da mesma pesquisa, eu vou ter que fazer toda uma nova redação. Essa é a ideia, né? Eu posso até citar o anterior, mas eu não posso pegar trechos e colar, copiar e colar, tá bom? Ok. Então, voltando aqui ao nome do autor, não se esqueçam de fazer essa informação, dar essa informação, porque é muito comum, às vezes, não ter esse vínculo, esse currículo sucinto, não estar apresentado, mas é importante. Uma outra coisa bacana não, curiosa, era isso que eu queria dizer, é que a ABNT vai dizer que a forma de chamada dessa notinha de rodapé deve ser diferente
da chamada de rodapé lá de dentro do texto. Olha que complicado. Então, por exemplo, eu vou usar a nota de rodapé lá no artigo para fazer explicação, para fazer outras coisas. Então, geralmente a gente coloca número 1, número 2, número 3, né? Aqui, para apresentar os autores, eu não vou usar número, eu vou usar um asterisco, 2 asteriscos, por exemplo. Né? É diferente a forma de chamada e de uso dessa referência, dessa nota, em relação à nota que eu vou usar lá dentro do texto. Isso, às vezes, se a pessoa não sabe usar o editor de texto, apanha um pouquinho para fazer essa mudança. Mas é relativamente simples, tá bom? Datas. As datas de submissão e de aprovação têm que conter o dia, o mês e o ano. Né? Geralmente aparece assim, submissão em 2 pontos, aí o dia, barra, mês, barra, ano, aprovação, e aí embaixo os dias, aí a gente vê, opa, passaram 3 meses, 4 meses, 2 meses, né? E às vezes aparece publicação, data tal, é bem legal. Mas como eu falei, é para aparecer lá no começo, antes do resumo, ou depois dele, enfim, mas geralmente o que a gente vê é no final do artigo, tá bom? Identificação e disponibilidade. Isso aqui é uma identificação do artigo, não é do autor. Do autor já foi lá aquele mini currículo, o e-mail e tal. Mas os artigos agora, eu não vou lembrar agora de quanto tempo para cá, mas é recente, eles têm uma exigência de ter um Digital Object Identifier, que é o DOI. O DOI é um número, como se fosse uma identidade daquele artigo. E é comum que em alguns lugares, na lista de referências, eu tenha que especificar esse DOI. Quando eu preencho meu currículo Lattes, eu devo colocar esse DOI. E, enfim, cada vez mais as revistas encontram formas de garantir que ao citar um artigo ou um trabalho qualquer, isso seja passível de metrificação, quantas vezes aquilo é citado, por exemplo. E é o DOI que acaba ajudando nisso. Porque se eu preencho o DOI na hora de fazer um currículo Lattes, e se ao citar um trabalho eu menciono o DOI, enfim, eu tenho como... Existem ferramentas, existem programas que geram essa quantificação de quantas vezes um artigo foi citado. E isso pontua, em alguns casos, para o pesquisador em concursos, para ganhar uma bolsa, enfim, tá? E, inclusive, também ajuda na qualificação da própria revista. Só que é uma coisa nova, ainda não está totalmente implementada, então o pessoal ainda apanha bastante para isso. Quem é que gera o DOI? A revista. Né? Tem um custo para isso, então quando a revista é publicada, gera o DOI lá. Então se a revista tem DOI, ela é bem pontuada, se ela não tem DOI, já barra num monte de lugar que ela não pode aparecer. E aí ela acaba não sendo tão divulgada, e acaba não sendo tão famosa, aí ninguém quer publicar nela. É assim, é uma loucura, né? É uma Broadway do sistema científico. E outras informações que forem relevantes em relação ao artigo, isso de alguma forma também tem que estar especificado, né? Apresentado ali na primeira página do artigo. E aí como que isso vai estar apresentado depende do projeto gráfico da revista. Tem gente que faz uma coluninha no lado, tem gente que bota na nota de rodapé, tem gente que bota no cabeçalho, enfim, não tem muito um padrão, né? Mas é comum que haja essa informação e há uma tendência de os artigos mais recentes estarem com isso compridinho, né? Tudo bonitinho no lugar, principalmente nas revistas mais bem conceituadas, enquanto os outros, os mais antigos, também já não vai ver isso. Portas que um artigo científico abre para estudantes. Então, aí depende do que o estudante está querendo, né? Em concursos, o currículo sempre vai abrir portas, né? Eu sempre tive muita facilidade na minha vida porque eu sempre tive um currículo muito cheio de coisas, né? Não só produções em termos de publicação, mas na área artística eu sempre tive um currículo gordo. Gordinho tem que ter currículo gordinho, não, tô brincando. Mas isso então te ajuda para conseguir emprego, Claro que a ideia é que o teu currículo esteja coordenado, né, em sintonia com aquilo que tu está buscando. Mas em termos acadêmicos é o que abre portas, né? Você, para engrenar numa pós-graduação, não digo nem numa especialização, mas num mestrado, se você já tem um artigo publicado, faz toda a diferença, né? Para um orientador te aceitar,
para a tua maturidade, para a tua pesquisa ser mais bem qualificada, para você... É como se entrasse no jogo da coisa, do fazer científico. Tu vai entendendo e vai funcionando melhor e vai conseguindo acessar outros lugares, vai ficando cada vez melhor e a coisa só vai funcionando. O networking, os convites, as possibilidades de parceria interinstitucional, uma possibilidade de um estudo no exterior, de uma bolsa, enfim, são muitas possibilidades em se tratando do universo acadêmico, para quem gosta dessa coisa de fazer pesquisa, de estudar, de fazer mestrado, doutorado, pensar nesse avanço, né, academicamente falando. E claro que eu, pelo menos como eu vejo a coisa, quem pensa na carreira docente, não tem como se ver não estando atrelado a isso, né, porque ser professor, na minha concepção, é ser pesquisador. Ainda que eu faça isso de uma forma intuitiva e empírica, por que eu não posso registrar isso e publicar para tornar isso visível para o mundo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma experiência que eu tive 20 anos atrás e que eu nunca publiquei a respeito. E até hoje eu penso, caramba, eu não publiquei sobre isso. É uma experiência que ainda hoje, 20 anos depois, é altamente atual, revolucionária, super moderna, é tremendo como experiência docente. Mas na ocasião eu pensava, não, bobagem, publicar. E ficava nisso. Aí ia passando o tempo, aí iam aparecendo outras coisas. Aí depois eu pensei, não, já passou muito tempo, não, deixa pra lá, já passou muito tempo. E hoje eu me dou conta, gente, passaram-se 20 anos, a coisa não chega nem perto do que eu experimentei naquela época e eu ainda não compartilhei isso com o mundo. Então eu tenho que parar e escrever esse artigo. Então é legal, né, ter essa oportunidade. Abre muitas portas, sim. Muito bem, vamos avançando. Introdução. Aí eu fiz a apresentação, tem lá o resumo, que eu não coloquei aqui, mas vai ter lá o resumo, a palavra-chave, o resumo dentro daquela estrutura que a gente viu na aula sobre resumos. Eu nem vou falar aqui de novo, porque eu já dei uma aula só sobre isso. Aí o abstract. Você não vai fazer o abstract pelo Google Tradutor, pelo amor de Deus. Você vai pagar alguém para fazer a tradução decente, qualificada, técnica desse teu resumo. Por isso que não dá de eu fazer um resumo da noite para o dia, no último dia de submissão e mandar, porque eu preciso fazer o resumo, a versão em inglês. E essa versão eles pedem uns dias para me dar o retorno, às vezes tem que voltar, ajustar e tal. Então, por favor, essa é uma coisa muito importante da gente ter consciência, né? Fazer um artigo é algo que vai ficar registrado para a vida inteira. E é no meio acadêmico, no meio que é exigente. Mesmo que eu entregue esse resumo para uma revista que não tenha uma boa qualificação, está publicado, está no mundo jogado aí. Jogado não, né? Mas assim, está tornado público. E é importante que eu tenha cuidado com isso. Eu não vou aí... Não é só o meu nome que está em jogo, é o nome do meu orientador, é o nome da minha universidade, é o nome do meu país. Né? Eu lembro de uma ocasião em que a rodoviária de uma cidade contratou alguém para fazer a tradução em inglês das expressões banheiro, lanchonete, aquela coisa, né? E devem ter contratado alguém que não tinha noção, meu Deus, foi assim, algo vergonhoso. Saiu na mídia, na Globo, sei lá onde que saiu, e a cidade virou piada, porque sim, os termos usados eram completamente inadequados, não era inglês aquilo, era coisa assim de information. E aí assim ficou muito feio, né? Aí o Brasil vira piada e a gente não sabe por quê. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Levar a sério. Ah, mas eu vou pagar 30 reais. Pô, aí a gente tem que ver os nossos valores. Você às vezes está disposto a dar 400, 500 reais num tênis, mas não está disposto a pagar 50 reais para uma tradução de um resumo que vai ficar num artigo, que vai ficar publicado, que pode te abrir portas na tua vida acadêmica e profissional. Então a gente tem que botar na balança as coisas e pensar um pouquinho. Vale a pena sim investir na qualidade do teu trabalho escrito, da tua publicação. Mesmo que não seja para publicar, um TCC que você vai entregar na universidade fica lá também. E é público, né? A pessoa pode ir lá na biblioteca, acessar, né? E é muito feio quando isso não tem esse cuidado, tá bom? Então, depois de feitas essas partes introdutórias, a gente entra no texto do artigo propriamente dito. E a introdução, como a gente já falou aqui, costuma num artigo ter 1, 2 páginas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, varia muito, né, de área para área, depende do tamanho do artigo. Já vi artigo de 7 páginas, um artigo de 7 páginas não pode ter 2 páginas de introdução, não é verdade? O que tem que ter nessa introdução? Né? Eu preciso apresentar o tema, eu tenho muito bem delimitado, muito bem especificado, muito bem apresentado. Por isso, delimitação. Não posso ir, vai falar sobre música. O quê? Aonde? Em que contexto? Com que ótica? Não.
bem delimitado. Vai ter que apresentar os objetivos desse artigo, qual é o propósito, qual é o objetivo da pesquisa. Tem outros detalhes aqui, mas daí eu não vou ter... A ABNT só apresenta isso aqui, mas tem outras coisas que a gente precisa saber na montagem dessa introdução. E outras informações pertinentes, é o que a ABNT diz, né? A gente, num processo de orientação, de mentoria, de consultoria, vai esmiuçar isso e te ajudar a elaborar esse texto, tá bom? Que mais? Feita a introdução, você vai para o desenvolvimento do artigo. Esse desenvolvimento, ele pode ser dividido em seções e subseções, como se fossem capítulos, só que não é capítulo, porque o capítulo é lá no TCC, na monografia, na dissertação, no livro, que começa em página própria, né? Cada capítulo que inicia, mesmo que a outra tenha escrito só uma linha lá naquela página, eu vou ter que deixar o resto em branco e começar na próxima página no anverso, né? Na página ímpar. Mas, no caso do artigo, eu não posso pular e usar outra página, eu não posso gastar esse espaço que já é tão reduzido. Por isso que eu não vou chamar de capítulo, eu vou chamar de seções. Então, a maneira como eu organizo isso em títulos e subtítulos é muito pessoal, é uma coisa bem do autor, ou é uma orientação que a própria revista já estabelece. Se eu vou colocar numeração, se eu não vou colocar, também é uma orientação da revista. Tem revista que existe, tem revista que não quer, né, a numeração. A gente falou até sobre essa questão da numeração na primeira aula, né? Então, como é que eu vou? Eu vou expor esse meu conteúdo de forma ordenada, pormenorizada, detalhada e dividir isso da melhor forma que eu puder. Geralmente, a forma padrão é, primeiro eu apresento a parte teórica, faço uma exposição das pesquisas que já foram apresentadas, feitas, apresento as lacunas, né? Que mais que eu posso falar? Apresento o aporte teórico que eu vou usar, e aí vou fazendo toda a narração, trago as citações, trago os autores e tal e tal. E aí, depois disso, eu vou trazendo o tema que eu vou abordar, né? Os conceitos, aquela coisa toda. Depois eu vou fazer uma sessão sobre a parte metodológica, que eu vou explicar como é que a pesquisa foi pensada, os detalhes, os critérios, blá, blá, blá. E aí eu vou detalhar se tem pesquisa em campo, se tem pesquisa com sujeito, se é análise estatística, se não é. Daí eu vou trazendo. Depois eu vou apresentar os resultados. Tem gente que primeiro apresenta todos os dados, depois vai separadamente fazer uma análise. Tem gente que já vai apresentando e analisando. Então, vai costurando as ideias, vai trazendo lá os objetivos, vai apresentando, né? A maneira como se organiza é muito particular aí do construto da pesquisa. Por fim, eu vou chegar nas considerações finais que eu já vou falar. Considerações finais. É a parte final em que se apresentam as considerações relacionadas aos objetivos e hipóteses da pesquisa. Aqui é importante dizer que, embora a ABNT não esteja dizendo, é a Micaela que está dizendo, não devo apresentar nesse lugar nenhuma informação que seja novidade para o meu leitor. Tem gente que acha que o trabalho acadêmico é como um filme de suspense. Eu só posso revelar o que é importante lá no finalzinho. Não existe isso na escrita acadêmica. Eu tenho que deixar tudo muito transparente desde o começo. Não tem que criar expectativa nenhuma do leitor, né? Então, as considerações finais não podem apresentar nenhuma informação que é nova. Os resultados, os dados relevantes estão antes das considerações finais, da conclusão do trabalho. Na conclusão, que eu chamo de considerações finais, ou de conclusão em alguns casos, eu vou retomar o que é importante ser retomado, fazendo a ponte com os objetivos que eu tinha traçado e apresentado lá no começo, para mostrar para o leitor como é que tudo está amarradinho. Então, se eu tinha uma hipótese, eu vou dizer se ela foi confirmada ou não. Se eu tinha um objetivo, eu vou mostrar se ele foi atendido ou não, se teve problema, se teve percalço, o que aconteceu. Eu vou trazer aqui os babados da pesquisa, geralmente aparecem aqui, né? Vou fazer uma reflexão em torno do que foi alcançado, do que não foi, dos problemas, dos apontamentos futuros, de onde que a pesquisa pode avançar. Então, tudo isso é apresentado aí. Claro que, geralmente, a gente não vê um texto tão bem escrito nessa parte, deveria, mas costuma ser meio capenga, essa parte, o pessoal não capricha, é lamentável. Quando é bem feito, é muito útil para a gente ver, assim, a gente bate o olho nas considerações finais de um artigo bem escrito e pensa, uau, eu estou com vontade de fazer isso que está aqui, que está sugerindo, eu quero continuar essa pesquisa.
Geralmente acontece isso, né? Quando está bem escrito e tal. É aquilo que eu falei para você, Helena, não tem quantidade de páginas, uma vez que o próprio artigo já não tem, né? Tem revista que vai exigir 10 páginas, tem revista que vai exigir 15, 20, e aí? Como é que eu vou saber qual é o tamanho de cada parte do artigo? Depende da minha área de conhecimento, depende do meu objeto de estudo, mas o fato é que o desenvolvimento envolve a parte teórica, metodológica e os resultados. São as 3 partes mais importantes do trabalho, é o desenvolvimento. Então, e o ideal é que isso esteja assim minimamente equilibrado. Eu não posso ter um referencial teórico, por exemplo. Eu tenho um artigo de 15 páginas, eu tenho um referencial de 7 páginas e um resultado de 1 página. É muito estranho isso, tá? O ideal é que eu tenha aí uma dosagem, um equilíbrio mínimo entre as partes. Ainda que eu vá ter um capítulo aqui, uma seção um pouco maior que as outras. É natural que aconteça, mas não tão maior, entende? Eu não posso ter uma coisa muito desequilibrada nessa apresentação. Aí assim, ó, conselho que eu dou sempre, né? Leiam, né? Não tem como eu saber fazer um artigo se eu não ler um artigo na minha área, né? Para ir me apropriando de estruturas, para ir me familiarizando, para aquilo ficar uma coisa mais comum. É muito difícil eu produzir algo que eu não estou familiarizada, é muita insegurança. Mas a insegurança vem do desconhecimento. Então, se você precisa fazer um resumo, leia muitos resumos. Daqui a pouquinho aquilo está super normal para você. Né? E tente fazer, tente copiar, tente imitar. O começo é assim, né? E aí depois a gente vai pegando o nosso estilo, o nosso jeitinho. Escrevi o texto, fiz a introdução, desenvolvi meu artigo, fiz as considerações finais. Aí, depois disso, vem o quê? Vem a lista de referências, que eu vou fazer de acordo com tudo que a gente viu ontem, né? E tem um acento em glossário que eu nem tinha reparado, agora que eu vi. Tem o glossário, que é como se fosse um vocabulário técnico que pode aparecer, vai ser uma coisa pequena se aparecer num artigo, mas imagina um artigo super carregado de termos técnicos, o glossário é bem-vindo, né, gente? Mas não, eu nunca vi em artigo, tá? Eu já vi em tese, em dissertação, mas em artigo eu nunca cheguei a ver, não. Acho que a nossa área não é uma área que necessita disso, né? Tem outras áreas que necessitam mais. Aí o apêndice e o anexo. O apêndice é tudo que eu produzo de documento e anexo é tudo que já vem pronto e eu vou usar de alguma forma. Então, se eu precisar apresentar, e só se eu precisar, vai estar lá, mas vai comer um espaço que num artigo é complicado. E tem que ter o agradecimento, quer dizer, tem que ter não, mas é de bom tom que haja, né? Agradecimentos, principalmente se você recebe bolsa de algum órgão de fomento à pesquisa, precisa sinalizar lá. Às vezes um agradecimento à orientação, ou sei lá, uma coisa bem discreta, mas é legal ter, né? Para algum participante da pesquisa, para alguma instituição que abriu seus dados para pesquisa, não sei. Mas é sempre legal fazer isso, tá bom? Então tá, e é isso. Agora vamos falar um pouquinho da apresentação do artigo, né? Bem, a fonte é 12, só que olha só, em relação ao trabalho acadêmico que a gente viu na primeira aula, o espaço era 1,5, né? Aqui o espaço é simples. Só que isso não quer dizer que não possa ser diferente. Vai ter revista que de repente vai dizer que é outra coisa, e aí você vai obedecer a ordem do editor da revista, porque senão você não publica lá, né? Teu artigo tem que estar em consonância com os outros artigos, mesmo que a ABNT diga algo diferente, tá? O importante de eu cuidar é que no caso das fontes menores, que vão aparecer lá nas citações longas, nas notas, nas legendas, nas fontes das ilustrações e das tabelas, eu não posso ora botar um tamanho e ora botar outro. Eu vou botar 9 na nota de rodapé e 10 na citação. Tem muita gente que faz isso. Não, é tudo o mesmo tamanho. De preferência, tudo 10. Tá? E como eu já falei, o projeto gráfico é de responsabilidade de quem edita a revista, né? O editor responsável pela revista. Não é você que vai definir como é que vai estar o seu artigo formatado, né? Você vai seguir a ordem e vai submeter conforme eles te orientam. O que mais que eu preciso saber sobre artigo? Bem, algumas coisas eu já falei aqui. A ABNT ela trata só da normatização, da padronização do artigo, mas pensar um artigo envolve muitas outras coisas. Daí eu fazer o grupo de consultoria em relação a esse assunto, né? Primeiro eu tenho que pensar num cronograma de pesquisa que torne a pesquisa viável, né? Muitas pessoas não sabem gerenciar esse cronograma, o tempo que vai destinar a cada etapa da pesquisa,
até porque muitas vezes não tem a noção dessa pesquisa, né? E de como distribuir isso na linha de tempo, no tempo que ela dispõe para fazer a pesquisa, e acaba se atropelando, não dando conta, ficando uma coisa muito ruim, e a pesquisa fica comprometida por um mau gerenciamento do cronograma, que é uma etapa que a gente faz no momento em que às vezes a gente não está muito amadurecido para isso, né? Então, às vezes você tem 6 meses, às vezes você tem 1 ano, 2 anos, então você precisa, dentro desse prazo, distribuir cada etapa, tendo consciência de que você vai ter que ter uma disciplina muito grande para dar conta de avançar essa pesquisa aos poucos, porque a gente não tem uma cultura que ajude a gente a avançar aos pouquinhos, a gente quer fazer tudo de uma vez só. E aí, quando a gente vê que a coisa não está avançando como queria, ou a gente procrastina, ou a gente se mata e acaba numa exaustão que traz um desânimo, que a gente acaba ou desistindo, ou sei lá. É muito louco isso, né? Então, se eu aprendo a gerenciar não só o cronograma, mas a parte emocional, a parte de noção de como fazer essa pesquisa, de como organizar o meu estudo, meu tempo de estudo harmoniosamente distribuído nas minhas outras tarefas diárias que tem a ver com trabalho, que tem a ver com família, que tem a ver com lazer, que tem a ver com um monte de coisa, né? A vida não para você fazer uma pesquisa. Então, tem que saber administrar isso, né? Se eu não conseguir fazer isso, o artigo não vai sair. Não adianta, ele não vai se produzir sozinho. E tudo isso eu tenho muitas dicas legais para passar para você, que não daria tempo de fazer numa aula aqui, mas que eu quero compartilhar no grupo, tá? A pesquisa bibliográfica. Gente, como eu vejo pesquisas capengas nessa parte, né? A pessoa quer fazer uma pesquisa, quer escrever um artigo sem ler, não existe isso. Sem pesquisar, sem fazer um levantamento do que já foi feito. A ciência ela não parte do zero. Você não pode escrever uma coisa sem ter visto o que já foi desenvolvido a respeito daquilo. De repente você quer inventar a roda, né? E a roda já foi inventada. Tem muita gente que vem para mim e diz, Micaela, o que você acha de eu pesquisar tal coisa? E aí eu pergunto, você já pesquisou sobre isso? Você já viu se tem artigo escrito sobre isso? Não, a pessoa só está com ideia, mas nem procurou. Não é assim que se faz pesquisa. Você vai ter que gastar tempo pesquisando, olhando, sabendo onde procurar. E esse saber onde procurar faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa vai lá no Google, não vai achar nada, né? Existem espaços... como é que eu vou dizer? Os indexadores, propriamente dito, né? Não sei se vocês já conhecem esse termo, eu até andei compartilhando no Instagram alguma coisa nesse sentido, e muitos foram pegos de surpresa. Os indexadores são plataformas que abarcam milhares de periódicos, e esses periódicos são um arsenal, um acervo imenso de pesquisa feita. E você tem que saber como fazer essa pesquisa, como usar os operadores booleanos para fazer a pesquisa, para chegar nos artigos que você precisa chegar. Porque se pesquisar de qualquer jeito, não vai achar nada e vai dizer, não tem nada escrito sobre isso. Aí lá na banca toma uma surpresa de um monte de marretada que não esperava tudo que é lado. Então tem que saber fazer a revisão da literatura, né? Um levantamento adequado, tem que adequar teoricamente, com consistência o seu trabalho, que isso é uma parte muito mais da orientação daí, né? Mas que é importante a gente ter noção para não misturar teorias diferentes, para não, enfim... né? Nesses tempos que a gente vive de polarização ideológica, a gente entende bem que tem coisa que não se mistura, né? Dentro da ciência também tem teorias que até a gente aproxima, mas tem teorias que não dá de aproximar. Trazer autor tal com autor tal vai dar choque. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e esse conhecimento para saber administrar tudo isso. Isso vem com tempo, isso vem com leitura, isso vem com algumas dicas que vão fazer diferença na sua vida acadêmica, né? A gente tem que entender sobre a questão dos aspectos metodológicos, como apresentar isso, como cuidar, o que tem que ser considerado, o que eu tenho que pensar quando eu vou fazer uma pesquisa. Pesquisa não se faz de qualquer jeito, porque senão, dependendo se eu não cuido do aspecto metodológico de uma pesquisa, eu jogo toda a pesquisa no ralo. Então é muito complicado quando isso não é cuidado, e muitas vezes não é cuidado. E aí eu tenho também que entender, acho que essa é a parte que mais vocês têm curiosidade, a estrutura retórica de cada parte. Aí como é que eu começo a escrever a introdução? Aí como é que eu posso começar um parágrafo? Aí como é que eu começo a escrever a consideração final? Como é que eu termino? Como é que eu... Enfim, como é que se escreve? Quais são as estruturas comuns, frequentes? O que tem que ter na introdução? Né? Aquilo que alguém perguntou aí. Depois disso tem que fazer aquilo, depois daquilo tem que fazer aquilo outro. Existe um jogo de escrita, de redação, do próprio gênero, né? Que já está, de alguma forma, registrado em livros por aí e tal, e na própria prática a gente vê se repetindo e que funciona. Por que eu não vou usar isso, né?
Se eu não uso isso da maneira adequada, eu sinalizo que eu não tenho experiência, que eu não sou um pesquisador que domina aquilo ali, e aí acaba que não funciona. É como a linguagem de um grupinho, de uma panelinha de amigos, né? Sei lá, pegar aqui, por exemplo, um monte de amigos surfistas conversando e chega o nerdzinho para conversar com eles com um vocabulário totalmente diferente. Fica na cara que ele não é surfista, que ele não faz parte daquele grupinho, que ele entrou ali e está destoando, né, na maneira como ele fala, na maneira como ele se comporta linguisticamente. Da mesma forma, no gênero acadêmico, eu tenho que conhecer esse jogo, essa estrutura, para poder atender à expectativa do leitor, né? Então, algumas questões da própria escrita acadêmica. Hoje mesmo eu dei uma aula para os meus alunos em que eu sinalizava muitas coisinhas em relação a isso, né? Às vezes é um detalhe na sintaxe, é o uso de uma palavra muito rebuscada que não me ajuda, só atrapalha, é um excesso que está ali, uma repetição, um vocabulário inadequado, uma coisa que eu tomei como sinônimo, mas que não era sinônimo, que muda, uma paráfrase mal feita. Então, são muitos detalhes que acabam afetando aí a minha escrita. E a questão da revisão, conhecimento, cuidado, né? Às vezes estratégias, ferramentas do próprio Word que fazem o trabalho por mim e deixam o meu texto melhorado, e se eu não conheço, eu não uso, né, isso a meu favor. Então é muito chatinho. Hoje mesmo eu vou dizer para os alunos o seguinte, eles escrevem muito assim, esta teoria que está inserida em tal área do conhecimento, blá blá blá. Esse que está não tem que aparecer no texto. Esta teoria inserida na área tal. Olha que bonito, que limpo que fica. Ah, mas professora, na hora que eu escrevo eu nem estou percebendo. Eu também não, eu também coloco o que está lá no texto. Mas depois que eu acabo, eu vou lá no Word e faço localizar. Que está. Ou que. Vou em todos os que e vejo tudo que eu posso estar eliminando. E aí o meu texto fica mais limpo, fica mais top de linha, né? Então são pequenos recursos que, se a gente usa, acabam ajudando. Existe um outro recurso no Word que eu olho, eu estabeleço o tamanho do espaço que eu quero, entre 60 palavras, se tem palavra repetida. Olha que coisa linda, porque a gente está lendo nem nota, né, que repetiu, mas o Word nota. E aí o Word vai te sinalizar trechos com palavras repetidas, você vai lá, substitui, é lindo. São coisas assim que facilitam a vida da gente, dá trabalho. Escrever é uma arte. Escrever academicamente precisa ter esses cuidados, né? Não é da noite pro dia que eu vou fazer um texto. E aí também ainda tem a questão da submissão, que alguém perguntou aqui, né? Ah, como é que eu sei para quando, para onde que eu envio, quando, como é que faz, como é que eu procuro? Tudo isso tem relação com a Qualis, que é o sistema de avaliação dos periódicos, e eu gostaria muito de compartilhar essas informações com vocês, por isso pensei nesse grupo, tá bom? Nesse grupo. O planejamento é nosso maior problema. No início somos traídos pelo pensamento que ainda temos tempo. Gente, a gente não tem tempo. O tempo voa. O tempo voa. Quer ver uma cilada dos alunos? Monografia 1 e monografia 2. A monografia 1 é um tempo de 6 meses, que nunca é 6 meses, né? É sempre um tempo menor, que você só tem que preparar o projeto. Aí você pensa, tá tranquilo. Aí faz ali rapidinho e fica de boa o resto do semestre. Aí chega o segundo semestre que você tem que fazer tudo. Na verdade, naquele primeiro semestre que você ficou de boa, você deveria ter feito toda a parte teórica da sua pesquisa, todas as leituras, avançada, tudo que podia, para deixar o último período só para trabalhar os resultados, a análise, ou aplicar a pesquisa em si, mas essa parte teórica já estaria minimamente resolvida, porque a gente sempre mexe lá no final, né? O artigo ele é sempre o resultado de uma pesquisa, né? E pensar toda a pesquisa, ter esses dados para analisar. Eu tenho um monte de dados para analisar. Eu poderia ser uma máquina de fazer artigos. O problema não é escrever o artigo. O problema é a pesquisa, né? É eu ter a pesquisa gerada, os dados analisados. Essa parte demora. Depois de ter isso tudo claro na tua cabeça, colocar no papel, para mim, é meio que o de menos. Né? Então, assim, aí se a pessoa tem dificuldade para escrever ou não é tão rápida, eu costumo ser rápida para escrever. Vai demorar também mais tempo. Aí tem essa questão pessoal, né? Tem gente que é uma máquina de escrever, tem gente que não. Então, tem gente que tem um processo criativo de construção que se consome naquilo, né? Fica o dia inteiro na frente do computador e escrever um parágrafo e, legal, parabéns. Mas tem gente que não. Desculpa, eu ia falar senta a bunda. Senta ali, saíram 10 páginas. Então, varia muito.
Varia muito, tem muitos fatores aí envolvidos para eu te dar assim um tempo. Tem gente que escreve um artigo numa semana, tem gente que escreve num mês, tem gente que em 3 meses não vai escrever, tem gente que em 6 meses não vai escrever. Não deveria passar disso, tá? Mas assim, todo texto é um filho. O filho leva 9 meses pra gente gerar, então em 9 meses estaria bom. Gente, super grata pelo acompanhamento, por vocês estarem até aqui. Realmente é um assunto que eu sei que é pesado, eu tento trazer a leveza porque eu sei que não é fácil, eu sei que é angustiante, mas eu gosto muito, então assim, quis compartilhar com todo amor e carinho. Amei a experiência, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês possam fluir aí, ter trabalhos, ter sucesso, escrever muito. Se quiser parceria aí para escrever, tamo junto. E aí, para orientar, tô aqui. Vamos combinar. E é isso, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. Beijo no coração de vocês.